E se eu te dissesse que o Bitcoin pode não ser o protagonista do futuro das criptomoedas? E se a maior revolução já estiver acontecendo aqui debaixo do nosso nariz e você ainda nem percebeu? Hoje eu vou te mostrar porque é que tanta gente acredita que o Ethereum pode sim superar o Bitcoin, mas eu também vou te revelar o que quase ninguém comenta sobre esse assunto. Então seja bem-vindo ao canal 99 Bitcoins Brasil. Se você não me conhece ainda, eu sou o Victor Marinho e hoje a gente vai analisar se o Ethereum tem mesmo chance de ultrapassar o Bitcoin ou se tudo isso não passa de apenas uma grande ilusão. E eu preparei nosso famoso mapa mental para esse conteúdo ficar de uma forma mais simples para poder ser compreendida. Então, começando aqui, vamos só bater o olho em como que está o preço da parada nesse exato momento. O Bitcoin a 115 mil dólares, o Ethereum a 4.560 dólares. Então aí você já vê a discrepância em valor, mas tem um motivo para isso e eu vou te falar exatamente o porquê aqui durante esse vídeo. Não vai te restar dúvida sobre se o Ethereum tem capacidade de ultrapassar o Bitcoin ou não. Então, começando aqui com o Bitcoin, que atualmente ele é considerado ouro digital. E não é à toa que ele é considerado ouro digital. Primeiro, ele foi criado em 2009, limitado a 21 milhões de unidades. Presta atenção nesse número. 21 milhões de Bitcoin é o máximo de Bitcoin que a gente pode ter no mundo. Não tem como criar mais Bitcoin. Não dá. Tá gravado na pedra, é 21 milhões e acabou. Ou seja, isso faz com que o Bitcoin seja escasso. Já a gente vai falar mais sobre essa questão de escassez. Outro ponto do Bitcoin é a narrativa de reserva de valor que ele ganhou. Então, ele virou meio que o ouro digital da era moderna. E a segurança do Bitcoin é imbatível. É a rede mais descentralizada e robusta do mundo. Se você ainda não entendeu o que é uma rede descentralizada, você tem que entender que tudo na nossa vida, banco, a porra toda, é centralizado. Tem alguém tomando conta de tudo. O dinheiro, o real, dólar, euro. Tem um bancão central que toma conta das contas bancárias de cada pessoa, quanto tem de dinheiro. O dinheiro já é digital hoje, né? Muita gente não percebeu ainda. Tem gente que fala, tenho medo de Bitcoin, que é moeda digital. O dinheiro já é digital. 80% do dinheiro já é digital. Poucas pessoas ainda usam cédulas. E quando você vê lá no seu aplicativo do banco um número, você tem que confiar que esse banco central está fazendo um bom trabalho e que ele nunca vai errar no seu saldo. Entendeu? Então é centralizado. O Bitcoin não. Ele é descentralizado. Não tem um bancão tomando conta. Então isso traz uma segurança fora do comum para o Bitcoin. Outro ponto é que o Bitcoin ele é limitado em suas funções. Praticamente ele só serve para transferência de Bitcoin para Bitcoin e reserva de valor, que é o que a maioria das pessoas fazem. E é justamente aí que o Ethereum começa a ganhar espaço. Então, falando do Ethereum, que virou meio que a internet do dinheiro, ele foi lançado no ano de 2015, 6 anos depois do Bitcoin, com uma visão mais ampla, não só de ser uma moeda, mas de ser uma plataforma. E ele introduziu os famosos smart contracts, que a gente escuta muito falar disso, né? Basicamente são programas. É a base de tudo que a gente conhece hoje no mundo da Web3, DeFi, NFT, as famosas DAOs, metaverso, a porra toda é graças ao Ethereum e os smart contracts que ele trouxe aqui para o nosso mundo descentralizado. E é como se fosse, para exemplificar melhor, como se fosse uma App Store do mundo cripto. Milhares de projetos rodam dentro da Ethereum. E as atualizações recentes do Ethereum mudaram completamente a forma como ele funciona. Teve um merge que o Ethereum saiu do Proof of Work para Proof of Stake. Então isso acabou reduzindo o consumo de energia e abriu o caminho para uma maior escalabilidade dentro do Ethereum. Se você não sabe o que é o Merge, basicamente foi uma grande atualização que rolou no ano de 2022,
quando a rede deixou de usar aquele sistema antigo de validação, conhecido como Proof of Work, que é parecido com o sistema que o Bitcoin usa hoje, que exige muita energia para minerar. Então provavelmente você ouviu falar em farm de mineração de Bitcoin, que é aquelas monte de servidor, um monte de placa de mineração, aquela coisa louca, né? Aí o pessoal tenta usar energia solar, ar-condicionado para não deixar esquentar. É uma doideira. E gasta muita energia. Então, é como se o Ethereum tivesse trocado o motor do carro enquanto ele estava em movimento, sem parar a sua rede. E o modelo de Proof of Stake é diferente. Você não precisa das máquinas minerando ali o Ethereum para a rede funcionar. Você simplesmente pega o Ethereum que você tem, deixa em stake. Stake é como se fosse uma poupança. Sempre que a gente fala, põe a moeda em stake, você está colocando uma poupança. Aí você deixa seu Ethereum em stake e você vai contribuir com a rede para validar as transações do Ethereum. Isso vai te gerar mais Ethereum como recompensa, né? É a poupança, você deixa o dinheiro lá parado e vai rendendo alguns juros. O Proof of Stake da Ethereum é a mesma coisa. Você pega seu Ethereum, você deixa parado em stake e vai te render juros em Ethereum. Então, com essas informações, a gente tem a corrida pelo trono entre os dois. Mas qual que é a primeira grande diferença? O market cap do Bitcoin é muito maior que o do Ethereum. Mas, se você parar para pensar, o Ethereum representa uma fatia muito grande de todo esse dinheiro dentro do mundo cripto e ele tem crescido cada vez mais. Nesse exato momento, o Bitcoin tem 2,3 trilhões de dólares em market cap e o Ethereum está na casa dos 500 bilhões de dólares. Ou seja, o Bitcoin podemos dizer que ele é 5 vezes maior do que o Ethereum, certo? E uma outra coisa é a questão da velocidade de inovação. Enquanto o Bitcoin evolui devagar, e isso é proposital, o Ethereum se reinventa com upgrades constantes. Eles estão sempre se atualizando e trazendo novidades para a rede da Ethereum. E a adoção real, que a maioria dos grandes projetos Web3 acaba nascendo primeiro no Ethereum. Até porque muita coisa não tem como fazer dentro da rede do Bitcoin ainda. Mas existe um detalhe que pode travar o Ethereum de fazer essa ultrapassagem do Bitcoin. E a gente já vai falar mais sobre isso. Basicamente, eu vejo algo similar de algumas pessoas que vê tipo uma pré-venda da Pep Node, por exemplo. Será que essa Pep Node vai passar a Pep? E você pode comparar com a questão do Ethereum passar o Bitcoin, tá? Inclusive, eu vou deixar o link dessa Pep Node aí na descrição desse vídeo. Se você quiser conhecer essa pré-venda, entra lá e dá uma olhadinha, vê se te interessa, mas achou que ia passar batido, né? Aqui passa batido, mas não despercebido, meu irmão. A principal ação que você tem que fazer quando ver algo que parece ser arriscado, no caso de pré-venda de criptomoedas, sim, o risco é muito alto, você tem que ter um gerenciamento de risco para não perder dinheiro à toa. Não só com pré-venda, em tudo que você for fazer na sua vida. Tem um risco mínimo? Aplica o gerenciamento de risco. Qual que é esse gerenciamento que eu sempre recomendo aqui nos vídeos desse canal? Você nunca gasta mais de 5% daquilo que você ganha em algo que pode ser arriscado. Então vamos supor que você ganhe R$2.000 por mês. Maravilha! Seu 5% do risco mensal é R$100 e você nunca, em hipótese alguma, deve ir além disso. Quero investir no botzinho de trade? No máximo R$100. Quero investir no NFT do macaco que vai valorizar? No máximo R$100. Quero investir na meme coin que lançou? No máximo R$100. Dessa forma, caso você perca esse dinheiro, você pode até ficar triste, mas você não vai ficar em depressão, porque você perdeu uma grana que você ia usar para qualquer outra coisa mesmo, mas quando dá certo esse risco que você corre, você multiplica por 10, você transforma 100 em 1.000 e fica muito feliz. Continuando aqui com a questão de quais são os obstáculos do Ethereum, o primeiro deles é a escalabilidade, porque quando o Ethereum dentro da rede está num momento de pico, muita gente usando ao mesmo tempo, as taxas ficam altíssimas. Uma vez eu vou fazer uma transação que doeu no meu coração, eu nunca esqueço disso, eu sempre gosto de contar. Teve o airdrop do Pertination, que é um joguinho play to airdrop que a gente estava farmando. Eu ganhei ali $2.000 em tokens com esse jogo. Foi assim, o maior grana que eu ganhei num jogo na minha vida. $2.000, cara, é muita grana, mais de R$10.000. E quando eu fui vender parte dessas criptomoedas ali na rede de Ethereum que tava
no momento de pico, bombando, eu tive que pagar 19 dólares de taxa para fazer uma transação dentro da rede da Ethereum. Se você parar para pensar, 19 dólares de taxa vai dar uns 120 reais de gás. É a taxa da rede, tudo bem. Paguei, porque eu tinha 2 mil dólares. Só que, para minha tristeza, a transação falhou porque a rede estava congestionada. Ou seja, eu perdi 19 dólares, cara. Nossa, doeu no meu coração e eu nunca esqueço. Então esse é um dos problemas da rede da Ethereum. Um outro é a concorrência, né, que está aumentando cada vez mais. A gente tem a Solana, que é uma rede também que fornece tudo que tem na Ethereum para concorrer. E a Solana está muito forte, eu gosto bastante da blockchain da Solana. A gente tem a Cardano, a gente tem a Avalanche, entre outras que estão vindo para tentar disputar um espaço com o Ethereum. Agora, quando você olha para o Bitcoin, quem compete com o Bitcoin? Ninguém. Continuando aqui, num outro obstáculo do Ethereum é a questão da segurança, que ainda não alcançou o nível imbatível de segurança que o Bitcoin já tem. E isso gera uma dúvida. Será que o Ethereum vai mesmo ultrapassar ou ele vai ficar preso nessa corrida infinita dentro dos seus próprios limites? Agora eu vou te dar a resposta que muita gente não quer ouvir e a realidade, o que eu acho e o que os dados mostram. Porque talvez a questão nem seja será que o Ethereum pode ou não superar o Bitcoin. A questão real é sim que eles cumprem papéis diferentes. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não confundo com a cueca. O Bitcoin, como reserva de valor global, não tem nada que possa ser melhor que o Bitcoin para você guardar e reservar o seu dinheiro. E o Ethereum é como uma infraestrutura da nova internet financeira. Acabou. Cada um cumpre o seu papel. Então não tem essa de, um é melhor. Não, cara, cada um faz a sua função com excelência. O investidor inteligente entende muito bem que essa rivalidade entre Ethereum e Bitcoin é uma falsa escolha. Até porque, quando a gente olha para a questão do market cap e do supply em circulação de cada uma dessas criptos, fica muito claro que o Ethereum não tem chance nenhuma de ultrapassar o Bitcoin. Lembra que no início do vídeo aqui eu falei para você sobre escassez? Para você prestar atenção na escassez e na quantidade de Bitcoins que a gente vai ter disponível? 21 milhões de Bitcoin, acabou. Não vai ter mais. O Ethereum não. Nesse exato momento, a gente tem 120 milhões de Ethereum em circulação. E esse número vai continuar aumentando, porque o Ethereum não tem um supply máximo. Então o Ethereum, por natureza da sua criação, ele já é uma moeda que vai sofrendo pequenas inflações ao longo do tempo. Porém, o mundo que a gente vive sofre uma inflação bem maior. Então as pessoas olham o Bitcoin, o Bitcoin está mais de 100 mil dólares hoje. Não é que o Bitcoin está valorizando. É que as moedas normais do mundo, que eles não param de imprimir dinheiro e aumentar a sua base monetária, estão valendo cada vez menos. Então, hoje, um Bitcoin vale a mesma coisa que há 10 anos atrás. E vai valer a mesma coisa que daqui 10 ou 20 anos para frente. Um Bitcoin vai valer um Bitcoin. Não importa em quantos dólares ou reais ele vai estar sendo avaliado, mas um Bitcoin vale um Bitcoin. Porque não faz sentido nenhum a gente trocar a moeda forte, que é o Bitcoin, que é a verdadeira reserva de valor do mundo atual, por qualquer outra moeda que está constantemente aumentando sua base e rolando uma inflação desenfreada. Certo? Então, essa é a parada. A conclusão de tudo isso aqui que eu te falei nesse vídeo é que se o Bitcoin representa segurança e o Ethereum representa inovação, a lição que fica é muito simples. Na vida você não precisa escolher entre estabilidade e crescimento. Você pode escolher os dois. O segredo é esse, equilibrar os dois, a estabilidade e o crescimento junto. Porque a estabilidade sem inovação vai te deixar parado. E a inovação sem segurança vai te levar ao desastre. Simples assim. Então você consegue equilibrar os dois e lindo! Aí você consegue crescer e fazer uma boa reserva financeira, que eu acho que é esse o objetivo da maioria das pessoas. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal e aqui vai aparecer agora mesmo um outro vídeo para você continuar aqui com a gente.